Eu vim preparado para pregar uma mensagem e agora, na hora que eu conversei com o pastor, Deus mandou eu mudar a mensagem. Amém? Como a irmã me liberou, falou, fale o que Deus mandou. Eu falei, então tá bom. Ficou ainda mais fácil. Né? Uma das coisas que, quando uma igreja completa 10 anos, eu tive o privilégio de participar com o pastor Severino nessa trajetória desde o início, quando nos conhecemos, Deus mandou que eu ungisse pastor. Ele era um evangelista muito bem sucedido naquilo que fazia, para a honra e glória do Senhor, mas aprove a Deus levá-lo para um nível mais alto ainda, trazendo da condição de evangelista para a condição de pastor. E ser pastor nos dias atuais é extremamente difícil. Já era em tempos passados. Mas hoje os pastores, além, não sei como lidam os discípulos do pastor Severino aqui, como lidam com os mecanismos de internet. O pastor fala para a sua igreja 1 hora, 2 horas num dia, porém os seus discípulos têm acesso, têm livre acesso aos meios de comunicação a qualquer hora, de qualquer dia. E há muitos pastores lá nos meios midiáticos, né? E eles estão muitas vezes pregando, em algumas vezes em linhas completamente opostas àquela que o pastor da igreja local ministra. E quase sempre os que fazem assim pegam aqueles temas mais centrais que são necessários à vida da igreja e então, a partir dali, criam as dificuldades que muitas vezes faz rotatividade no hall de membros da igreja. Pessoas saem de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, porque acabam buscando lugares onde possam encontrar aqueles que falam aquilo que lhes agrada, aquilo que elas querem ouvir, e não necessariamente aquilo que Deus quer que elas ouçam. Amém? E aí, por causa disso, os dias agora são muito complicados, muito mais difíceis. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, no capítulo 2, você pode abrir lá se quiser, ele deixou uma palavra bastante contundente. Eu vou me deter só naquela palavra. Capítulo 2 de Efésios, os versos 19 a 22. Mesmo assentado, como você está, acompanhe se quiser fazer. Amém? Efésios 2, 19 a 22, assim. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para templo do santo do Senhor, templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Só vou me deter nesse propósito. Morada de Deus no Espírito. Amém? Nós não somos uma igreja que viva ou que pretenda que seja vivida ou que viva tão somente na dimensão da eclesiologia, na dimensão eclesiástica. A igreja é desafiada a viver todo o tempo na dimensão profética. Só que, para que isso aconteça, é necessário que a igreja olhe para o seu pastor
muito mais do que quem lhe traz palavras do céu. É preciso que você entenda que Deus constituiu pastores segundo o seu coração. O pastor que está presidindo essa igreja há 10 anos é um pastor segundo o coração de Deus. Amém, glória a Deus. Agora, se é um pastor segundo o coração de Deus, o maior desafio que está sobre ele é fazer que você entenda que você está sendo edificado, ou precisa estar sendo edificado, sobre o fundamento dos apóstolos. E o Paulo chega a usar uma palavra que diz assim: você deixou, quando se tornou cristão, se tornou servo de Deus, passou a fazer parte desta igreja, você deixou de ser tão somente um cidadão brasileiro, um membro da família que tem o teu sobrenome, alguém que mora numa geografia onde você sempre se posicionou. E ele diz assim, se você tiver com a Bíblia perto aí, você olha aí, no verso 19 diz assim: você se tornou concidadão dos santos. Uma expressão não difícil, essa expressão concidadão. Você é um cidadão com a mesma dimensão, com a mesma liberdade, com a mesma responsabilidade daqueles que vivem para a glória de Deus como santos. Então ele disse: você não é mais forasteiro, você se tornou concidadão dos santos. Você foi desafiado a viver na mesma dimensão em que vivem os santos de Deus. Só que essa dimensão exige da igreja uma ação diuturna, que significa todo tempo. Não existe um momento quando você é santo, um membro dessa família de Deus, e um momento que você não é. Então, em qualquer que seja a dimensão, ou o espaço em que você esteja, na escola, na universidade, no trabalho, na residência, na família, no comércio, você é percebido pelo céu na medida em que você, a partir do momento que você se tornou parte da igreja de Jesus, o céu te vê como cidadão dos santos. Você é um cidadão no mesmo nível do santos de Deus. Agora, isso traz um peso tremendo sobre o seu pastor, porque para que ele cumpra com eficácia o seu ministério, para que ele alcance a expectativa do céu, a responsabilidade que ele vai prestar um dia na presença de Deus na vida de cada um de nós, de cada um de vocês também. Então, para que ele possa fazer isso, ele precisa conhecer os seus discípulos, conhecer a sua igreja. E para ele conhecer, você precisa falar verdades. E o maior problema da igreja, a minha igreja, nós temos algumas, não é? Eu presido um ministério. Então, o maior problema da igreja é que as pessoas não conseguem entender isso. Que você não é apenas um brasileiro que participa do MIR em Bom Sucesso. Você é um concidadão dos santos. Você é um cidadão que Deus espera que seja na mesma dimensão em que vivem os santos na glória. A igreja, por causa disso, ela precisa ser uma pequena amostra do que é o ambiente onde vivem os santos de Deus. Aleluia. Então, esta igreja, e a missão do pastor, então, é conduzir a igreja de tal forma que aqueles que a compõem sejam percebidos na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, como um santo de Deus, alguém que, quando olhar para você, te veja como alguém que vive naquela mesma dimensão em que vivem os santos de Deus. É isso que a palavra está dizendo.
Então, o diabo, meu, teu, nosso adversário, ele vai tentar fazer todo o tempo que as pessoas não testemunhem isso, não percebam isso. Então, a estratégia que ele mais vai utilizar é a mentira. Então, se você tem que viver na dimensão, na mesma linha em que vivem os santos de Deus, você tem que abominar a mentira. O seu pastor precisa conhecer a verdade do teu coração. Então, nós podemos cantar, olha que coisa linda a gente ficar aqui ouvindo esse povo todo cantando, né? Que coisa maravilhosa. Mas, se aquilo que você expressa como louvor, como cântico, estiver manchado por alguma atitude não revelada no teu coração, por alguma coisa que no teu coração envergonha o nome do Senhor, por alguma coisa que não traz honra e glória ao Deus de Israel, ao Senhor dos Senhores, então, por mais belo que seja o teu cântico, Deus não vai recebê-lo. Eu até quando ministrando uma palavra como essa, disse na minha igreja em relação à oferta. Acabamos de passar pelo momento de ofertas, culto de oferta. E muitas vezes o momento que a igreja mais mente para Deus é no momento de ofertar. E o diabo gosta muito disso. Nós somos concidadãos dos santos. Então, os santos de Deus, Jesus, quando ministrando no nosso meio, ele diz assim: seja feita a vossa vontade. Como é que se completa? Assim na terra como no céu. O sonho, o projeto de Jesus para a sua igreja é que a sua igreja seja uma pequena amostra de como é o céu. Então, para que isso aconteça, é necessário que mentira nunca participe no nosso cotidiano. Então, nunca mais, a partir de hoje, nunca mais, deixe de vir para o culto com a sua oferta consagrada. Oferta não é aquele dinheiro que você pega da carteira e coloca, quando o irmão traz a salva. Isso não é oferta. Porque a oferta, ela tem duas dimensões. Uma é aquela que é expressa e apropriada pela tesouraria da igreja. O valor que você põe ali, a tesouraria da igreja vai acusá-lo como contabilidade, vai fazer uso dele para pagar a luz, energia, ar-condicionado, vai fazer essas despesas. A tesouraria sempre recebe a oferta monetária. Mas Deus nem sempre recebe a oferta que foi depositada ali. Porque se aquela oferta for fruto de uma mentira, se você está entregando algo que você não está honrando ao Senhor, então você está mentindo quando aquele ato. E tudo que um culto desse pode acontecer nele, pode ser desvalorizado no mundo espiritual pela mentira de alguém no ato de ofertar. Então, quando você for ofertar, você tem um compromisso. A oferta é fruto de um voto. Amém? Então, se você não tem voto algum, parta do princípio da honra. Quando você for ofertar, a sua oferta sempre tem que ser o melhor para Deus. O melhor não quer dizer a quantidade de valor. Uma oferta pode ter um valor monetário muito pequeno, porém um valor de honra a Deus extremamente grande. Jesus falou daquela viúvazinha que estava lá e ofertou apenas uma moedinha. Honra a Deus não é medido pelo quanto você oferta, mas pela sinceridade com que você o faz. Então, por isso Deus disse assim: sempre que você vier celebrar o culto, não compareça diante de Deus de mão vazia.
Nunca. Então sempre traga uma oferta ao Senhor. Seja ela porque você tem valor monetário e vai colocar na salva, seja ela porque você tem um propósito que você vai colocar na salva. Não é? Então, entenda isso. Quando você quer honrar ao Senhor, Ele não é honrado pelo quanto você coloca na salva, mas pelo propósito com que você coloca na salva. Uma forma de cuidar disso, para que você literalmente pense assim. Então, se você tem que ofertar, pessoa criança, maior, tá? Nunca oferte aquele dinheiro que está manchado. Aquela nota que está manchada, aquela nota que alguém rabiscou, aquele dinheiro que alguém amassou, aquele dinheiro que alguém colou com fita durex, aquele dinheiro que caiu no chão, caiu na lama, alguém limpou na roupa, botou na carteira, não serve como oferta. Não é? Não serve como oferta. Então, aprenda a ofertar com qualidade. Não precisa ser o valor, mas a qualidade. Amém? A sua oferta tem que ter qualidade. Quem sabe, as irmãs, os irmãos, perfume a sua oferta. Eu tenho uma igreja na África, nós temos uma igreja na África. Eles são muito pobres lá onde está a nossa igreja. Nossa moeda vale 10 vezes o valor da moeda deles. Né? Mas é comum naquele lugar que pessoas, quando vão ofertar, eles vêm dançando, vêm celebrando. É uma alegria, porque eles quase nunca têm nada. Porém, quando tem alguma coisa, eles querem ofertar. E querem ofertar celebrando. Então, em nome de Jesus, se você quer que o seu pastor, e eu creio que Deus vai lhe dar a oportunidade de comemorar mais, quando você passar mais 10 anos, o pastor Fernando vai estar aqui celebrando. Amém? Mas saiba, o teu pastor, como todo pastor, estava aqui um pastor que ele me apresentou aqui, um pastor amigo, colega, eu estou com o bispo Wagner ali, pode ser que tenha outros pastores aqui, eu não sei, mas todo pastor tem sonhos pessoais e ministeriais. Os sonhos pessoais, eles serão supridos pelas ofertas, pela liberalidade do rebanho. O apóstolo Paulo fala que o pastor deve ser sustentado, aquele que administra bem a casa de Deus, Paulo falou a Timóteo. Então, ele deve ser digno de redobrada honra. Então, o pastor deve ser, você deve preocupar-se com o seu pastor. Mas o pastor tem sonhos ministeriais, tem sonhos pessoais e sonhos ministeriais. Os sonhos ministeriais desse ministério do pastor Severino, ele tem sido realizado. Eu tenho o privilégio de conhecer a igreja lá no Pinheiro, que eu já falei para ele, que igreja linda. É possível, eu não conheço todas as igrejas, só conheço aquela igreja lá. Mas é possível que não tenha outra com aquele padrão de dignidade que tem. Muito complexo. Mas é fruto do seu sonho. Amém? Com certeza, ainda não é a totalidade do sonho, mas é um sonho realizado. Então, aprenda. O seu pastor, ele tem uma missão para com Deus e tem uma missão para com vocês, igreja. Amém? Para com vocês, ele é o sacerdote referencial de vocês. Porém, para Deus, ele é aquele que vai também trazer a revelação de Deus a você. O pastor acaba assumindo a função sacerdotal e profética. O sacerdote ouve a igreja e leva a Deus. O profeta ouve Deus e traz a igreja. O pastor acaba fazendo essas duas coisas. Mas para que seja eficaz é preciso que haja verdade. Nunca esconda aquilo que são demandas do seu coração. E uma das piores demandas que está no coração de muitas vezes aqueles que compõem a igreja é a infidelidade
para com a oferta. E quando isso acontece, quando alguém mente quanto a isso, qualquer que seja a mentira, o diabo é pai da mentira, e uma vez que alguém minta, se torna filho dele, seja por 1 minuto, por 1 segundo. Não é? Eu hoje estava transitando de carro lá, veio um acidente, uma moto, a moto bateu na lateral do caminhão. Muito bem, eu não vi o acidente, mas provavelmente 1 segundo de distração foi suficiente para aquela ação acontecer. Em 1 segundo, nós temos uma médica aqui, uma médica, é médica, dentista, a doutora está aqui. Então, uma vida não pode se perder em 1 segundo? Pode. Em 1 segundo, o diabo pode fazer coisas terríveis. Então, nunca minta. Nunca minta, em hipótese alguma. E se porventura acontecer, arrependa-se na hora, renuncie a hora e peça perdão na hora. Porque o diabo, nosso adversário, uma vez que tiver autoridade paterna sobre você por 1 minuto, por 1 segundo, pelo tempo que for, se ele se torna seu pai, ele se torna avô dos seus filhos, ele se torna tio dos teus sobrinhos, ele se torna parente no nível em que a sua família está, ele pode agir na vida de pessoas a partir da tua mentira. Então, para que o pastor cumpra bem o seu ministério, é preciso que a igreja seja verdadeira. Aleluia! Então, queridos, eu vou parar aqui. A palavra diz assim: você se tornou concidadão dos santos. Alguém que é visto do céu com a mesma autoridade, com a mesma responsabilidade, Deus espera que de você venha o mesmo resultado que é vivido pelos santos. E quem são os santos, para a gente encerrar? Santos são aqueles que decidiram viver para a glória de Deus. Decidiram viver para a glória de Deus. Decidiram dizer não à mentira. Decidiram escolher como rota de vida aquilo que dá honra e glória ao Senhor. Honra e glorifica o nome do Senhor. Então, é preciso que todos os dias, e não somente enquanto estamos congregados, você tenha essa responsabilidade. Porque a esses que fazem esse projeto e seguem essa rota, a palavra do Salmo de número 37, verso 4, que você certamente conhece e já leu, se for possível colocar no quadro, o Salmo 37, o verso de número 4, para a gente encerrar. Isso. Fala: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Quando a gente tem a Bíblia na língua portuguesa, alguém traduziu do hebraico, traduziu trechos do aramaico, traduziu trechos do grego, alguns chegam a nós através do latim, do inglês, do alemão. Muito bem. Eu particularmente tenho a minha preferência por esse texto, lendo ali assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Aquele deleita-te ali, na realidade, no texto original, que diz assim: alegra o coração de Deus e Ele concederá o que deseja o teu coração. Os santos são aqueles que alegram o coração de Deus. Eles se separam da impureza. Aleluia, Jesus. Não fique só pensando, porque quem já leu Marcos capítulo 5, tem lá a narrativa do endemoniado gadareno, um homem que tinha uma legião de demônios. Quando Jesus chegou naquele lugar e pisou no chão, saiu do barco, ele correu e adorou Jesus. Aleluia, Jesus.
Como uma pessoa cheia de demônios podia adorar? E o texto diz que Jesus estabeleceu diálogo com ele, mas não repreendeu a adoração. Não deixou de receber a adoração. Porque aquele homem, para estar cheio de demônios e ainda adorar ao Senhor, ele tinha a informação, ele tinha a experiência de quem servira a Jesus em algum momento da sua vida. Demônios entram, saem uma vez, mais 7, depois mais 7, depois mais 7, cada um. Essa multiplicação chegou na vida daquele homem a uma legião, 6.000 demônios. Então, o que eu quero dizer com isso para você? É muito mais do que tão somente expressar a liturgia. É necessário que você entenda que tem que expressar a verdade. Aquele homem foi liberto. Foi liberto. Porque ele foi verdadeiro. Qual é o teu nome? Jesus perguntou. Ele podia falar qualquer coisa. Ele disse: Senhor, eu já nem sei qual é o meu nome. Eu tenho vivido tão perdido na vida, que eu não sei qual é o meu nome. Legião é o meu nome. Ele se identificou, ele se apresentou com a identidade maligna que estava nele, não com a identidade nominal que seus pais lhe deram. Mas quando Jesus declarou: sai dele, toda a porcaria que estava nele saiu, foi para os porcos e morreram. Ele ficou limpo, ficou curado. Ele voltou como Jesus mandou para sua casa, para o meio dos seus, e foi o mais operoso pregador do Evangelho na região de Gadara. Porque quando Jesus voltou àquele lugar, uma multidão de pessoas veio receber Jesus. Aquela multidão só conhecia Jesus porque aquele homem um dia fora mentiroso. Ele falou a verdade, ele foi curado, ele foi restaurado. E aquele ministério, a ação em Decápolis, naquelas 10 cidades, eles foram todos arrebanhados para Jesus. É possível que aqui nesta noite nós tenhamos, no meio de tantos louvor, tanta alegria, tanta adoração, é possível que você que está aqui também precisa se posicionar com Jesus. É possível que você precise dizer para Jesus a verdade do seu coração. Muitas coisas ainda não aconteceram de transformação na sua vida, porque você nunca teve, às vezes você até frequenta essa igreja, mas você nunca chegou aqui para falar: pastor, eu tenho esse problema, eu tenho essa necessidade. Aí você pergunta: qual é o seu nome? Eu sou o João, eu sou o Manuel, eu sou o Joaquim, mas nunca fala a verdade, como aquele moço falou. Meu Deus. Qual era a verdade dele, pastor? Ele disse: Jesus, eu estou cheio de demônios. É Deus. E ele foi curado exatamente porque falou a verdade. Aleluia. Então, é possível que hoje, na comemoração do 10º aniversário dessa igreja, você faça um pacto com a verdade. Um pacto com a verdade. Que você vai fazer isso na sua... Primeiramente, como eu disse lá quando Deus me incomodou, com relação à oferta. Seja verdadeiro na sua oferta. Porque se você entender isso, você vai ser capaz de fazer diferença nesse lugar, fazer com que esse ministério, que já é operoso, que já é vitorioso, que tem sido edificado, como a palavra tem mostrado aqui, edificado para se tornar casa, ele diz assim, morada de Deus no Espírito. Então, para que isso aconteça, a verdade precisa estar presente. Primeiramente, na sua relação sua com Deus e na sua relação sua com o seu pastor. Se você ainda não tem o pastor Severino como seu pastor, adote-o. Adote-o como seu pastor. Porque ele é um homem aprovado por Deus. Eu concluo minhas palavras dizendo: se ele é um homem aprovado por Deus, você crê nisso, então é possível que, segundo Crônicas 20:20, seja uma necessidade para você nesta noite. Assim, crede em Deus
e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Então, você quer prosperar, aí você pede até oração ao pastor, pede oração à igreja, pede oração aos parentes, aos amigos, mas não é verdadeiro quanto à sua fé. Então, em nome de Jesus, adote, faça um compromisso com a verdade, porque Deus vai fazer que os próximos 10 anos dessa igreja vão ser tão numerosos, que você vai se assustar com o que Deus vai fazer na frente. Eu agradeço pelo privilégio de poder falar a sua igreja. Amém? Eu agradeço por esse privilégio que Deus me deu, mas, como eu disse, Deus mandou mudar a rota do que eu ia falar. Por isso eu estou falando, talvez até com dureza a você. Mas eu gostaria que você curvasse em sua cabeça, toda a igreja. Curva a cabeça nessa hora. Quem sabe, você que está aqui nessa noite, quem sabe você estando aqui, o Espírito Santo falando tão diretamente ao seu coração, ele está te provocando a uma tomada de decisão, a uma manifestação pública de identificação com Jesus. Eu posso fazer várias colocações aqui, mas não vou fazer não. Eu só vou te desafiar a um compromisso com Jesus. Estabeleça uma rota de verdade na sua vida. Se você ainda nunca manifestou a Jesus o desejo do seu coração de tê-lo como Senhor e Salvador na sua vida, mas hoje, diante dessa palavra, você é desafiado a se render à autoridade dele e dizer: Senhor, eu quero, a partir de agora, que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu quero viver uma vida de verdade com o Senhor. Se você precisa fazer essa decisão hoje, em nome de Jesus, faz um sinal com a sua mão, levanta a sua mão e diz: eu sou essa pessoa. Eu quero tomar essa decisão. Eu quero fazer uma aliança de verdade com Jesus. A partir de hoje, eu vou viver a verdade da fé. Eu quero ter uma aliança, tanto seja para a minha consagração, tanto seja para a minha salvação. Se alguém precisa fazer uma aliança de salvação com Jesus, levante a sua mão com esse gesto. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a senhora. Olha a todos, Senhor. Mas veja bem, é uma decisão. Agora, quem mais? Porque a gente fica nessa dimensão. Quando o Espírito Santo mandou eu mudar a palavra, é porque ele tinha resultado, ele tinha interesse. Então, é possível. Enquanto está tomando providência dele, quem sabe você está aqui e você é a segunda pessoa que precisa se posicionar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. A primeira pessoa já está aqui. Mas quem sabe você é a segunda pessoa com quem o Espírito Santo falou hoje e você precisa se posicionar. Você é essa pessoa? Levanta a sua mão e fala com Deus. Não para mim. Você não está falando nada comigo. Você está falando com Deus. Aleluia, Jesus. A pastora disse, cuidado um momento. Ele está aqui. Ele está aqui. Ela profetizou e testemunhou. O Senhor está aqui. Então o Senhor está aqui nessa noite.
Eu sei que há mais alguém, porém você é livre para decidir ou não, mas se há uma segunda pessoa que precisa fazer aliança com Jesus nessa noite, repita o seu nome. Você é essa pessoa? Feche os olhos, igreja. Entre em guerra espiritual, entre em batalha. Se é necessário, a palavra diz assim: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Se você ouvir o Espírito Santo falar com você, não endureça. Amém. Eu vou encerrar, vou passar a palavra ao pastor Silvio. Mas se há uma segunda pessoa, apresenta-se. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é o nome da senhora? É Maria Solidária. Maria Solidária. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Ordena que anjos sirvam-na, como está em Hebreus capítulo verso 14, que vão herdar a salvação. O anjo do Senhor esteja sempre servindo tua filha, guardando-a para que ela seja bem sucedida na sua caminhada até o tempo da chamada para o céu. Em nome de Jesus. Amém. E a filha chorando de alegria quando a mãe mandou. E a mamãe entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. A alegria é completa, o gozo é completo. Oh meu Deus. Oh meu Deus, que maravilha. Se você não se alegrar com a festa dessa, está mal. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. glória a Deus. Sauda a irmã Salvador da Igreja com a paz do Senhor, bem. Quero aqui agradecer a toda a igreja. Quem sabe a história da minha irmã? Passou por 8 cirurgias. Aleluia, Jesus. Aleluia. E meio que estava desacreditada a nossa família toda. Mas através de Deus, esse homem aqui, ó, Amém, Jesus. na madrugada chegava mensagem no celular: pastor, vai dar tudo certo. O médico já estava desenganado aqui, ó. Estava desenganado. Cheguei lá no hospital, quando vi aquela situação, falei: Fá, vamos só se preparar para o momento. E esse aqui, nenhum momento abandonou a nossa família aqui. Aleluia. Através de primeiramente Deus, e agradecer porque ele tem uma vez lá em casa, a gente conversando, eu falei para ele: a palavra gratidão está difícil, mas eu sou grato ao Senhor. Obrigado pela mensagem. A gente lá no hospital, do lado da
minha mãe vendo a situação, o Senhor mandando mensagem, já deu certo. Ainda vamos ver sua mãe na igreja aceitar Jesus. Eita, meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai para lá, bandeira rança. Eu quero agradecer a todos, os obreiros e as obreiras, e as irmãs, os irmãos do nosso ministério que vem cooperar aqui na Igreja Matriz, e parabenizar também as irmãs, que as irmãs já são bonitas, né? Mas hoje estão muito mais bonitas. E uniforme top. Parabéns, viu? Parabéns. Irmão, depois dessa a gente... Aleluia, Jesus. Obrigado. Camila, faça a oração pelo tempo. Aleluia! Glória a Deus. Oremos, vamos se colocar de pé em nome de Jesus.